Essa saída do Pedro Parente não ajuda em nada a Petrobras. Mas ele também foi meio... Ele é muito bom como gestor, como disse o Jungmann, mas ele foi bem imprudente quando ele disse que o governo seria inflexível, que não iria negociar coisa nenhuma, preço de combustíveis, depois foi obrigado a negociar através de decreto do presidente da República. Seria melhor ele ter esperado um pouquinho para se pronunciar. Talvez até por isso, por esse desconforto em relação àquilo que ele pretendia fazer e ser inflexível com redução de preço de combustível, talvez até por isso ele tenha decidido sair. Você sentiu, Sérgio, que você sabe tudo aí em Brasília? Você sentiu que ele saiu mesmo ou saíram com ele, hein, Sérgio? Boa tarde, Datena. Olha, foi uma conjunção das duas coisas, né? Foi pressão política, muita gente do Congresso e até dentro do governo também, buzinando na orelha dele, né, Datena? Ô, Pedro Parente, se você não quer mudar isso aí, então dá um jeito, pega o boné, porque nós temos que ser flexíveis, não dá para ser tão inflexível numa hora dessa. E ele, que foi chamado por esse governo, pelo presidente Temer, para sanear a Petrobras, né? E em 2 anos ele sai dizendo, olha, missão dada, missão cumprida, consegui sanear, diminuiu a dívida em mais de 100 bilhões de reais. A Petrobras tinha uma dívida de mais de 300, hoje está em 200 e pouco, teve lucro operacional bem grande, o maior lucro dos últimos anos, no último trimestre, no primeiro trimestre desse ano, e voltou a ser respeitada, né? Voltou a ter um valor na Bolsa de Valores como há muito tempo não tinha. Então, ele preferiu sair, vamos dizer assim, por cima, junto na visão do mercado, na visão da corporação, né, dos funcionários da Petrobras e principalmente do mercado, né, porque afinal de contas, né, Datena, a gente sabe como é que é, ele está lá na Petrobras, agora ele vai precisar de outra coisa, então sai bem com o mercado, vai ser bem colocado daqui para ali, ele está com outro carguinho bom por aí, né? Mas a gente não pode desconsiderar a pressão que ele sofreu. Ele sofreu a pressão lá dentro da Petrobras, na diretoria dele, ele mesmo, eles diziam que estava assim, a Petrobras estava passando quase que por uma intervenção branca. Eles tiveram que engolir goela abaixo essa subvenção aí no preço do diesel e fazer esse congelamento do preço do diesel aí por 2 meses e sentiram que já tinha um movimento político para tentar fazer a mesma coisa no preço da gasolina e do óleo diesel. E aí eles não iam aceitar mesmo, isso daria um problemão lá junto ao Conselho de Administração e à diretoria da Petrobras, poderia influir no resultado financeiro da Petrobras, é o que eles acham, e aí o Pedro Parente preferiu então, como se diz lá nas Minas Gerais, né, pegar o boné e ir para casa. Deu, que eu não entendi. Datena, me dá licença, deixa eu... Não, eu não entendi uma coisa nessa política de preço da Petrobras, em relação aos impostos mesmo. Porque quando o preço do petróleo, do barril de petróleo, caiu lá no exterior, né, de $100 para 30, porque é que a Petrobras, ao invés de reduzir também o preço dos combustíveis, aumentou o imposto violentamente, numa desproporção que obviamente só podia dar lucro. O barril caiu de 100 para 30 dólares e de repente os caras aumentaram o imposto de uma maneira que o sujeito saía daqui e ia para Pacaraima, abastecer a Venezuela, que está num fubá muito pior que a gente. Ia para a Argentina, que lá não está lá grande coisa também na Argentina, é para o Paraguai. Porque o combustível que a gente vende para eles não tem o imposto que tinha aqui. Então a Petrobras só podia dar lucro mesmo. Mas enfim, eu não sou economista, entendo muito pouco de combustível. Só entendo a hora que a gente vai pagar na bomba, a gente não consegue entender como é que essas mágicas acontecem. Pois não, Sérgio? Não, isso é verdade. Agora, a questão do aumento dos impostos foi uma decisão da equipe econômica do governo, né? E foi justamente lá no ano passado, antes dessa crise toda internacional, né? Porque a Petrobras acabou sofrendo muito, e nós sofrendo muito mais que a Petrobras pagando o preço que a gente está pagando, né? Foi mesmo, motivos. Foi do Henrique Meirelles, a equipe econômica, mas depois que caiu o preço lá fora, eles não diminuíram o preço da bomba. Entendeu? E agora o Parente fala assim, não, dobraram. Nós não podemos mexer no negócio. Como é que não? Se o negócio quando caiu, não abaixou o preço, por que não podia abaixar o preço agora? Porque subiu. Quer dizer que só vale quando sobe. Ele estava aumentando gasolina todo dia, óleo diesel todo dia, 5 dias consecutivos.
Quer dizer, vale para quando sobe. Quando baixa, não se aplicou essa política de preços. É isso que deixou todo mundo confuso. Quando baixou, o que o governo aproveitou? A equipe econômica aproveitou. A equipe econômica, o Tesouro numa draga danada, né, precisando de dinheiro, com déficit altíssimo, aí aproveitou essa baixa para praticamente dobrar o PIS/COFINS e outras alíquotas de outros impostos que incidem sobre os combustíveis. E aí, o que aconteceu? O governo se beneficiou disso, porque aumentou a arrecadação. E aí chega nesse momento agora, o governo estava contando com toda essa arrecadação para fechar as contas, porque a situação está preta. O país está no vermelho, o Tesouro está no vermelho, e aí para diminuir o tamanho do rombo, contava-se com essa arrecadação do Entenda-se por Tesouro Nacional é imposto que nós vamos pagar, né, Sérgio? Quando fala Tesouro Nacional, é imposto que nós vamos pagar. Porque o cara fala, olha, o Tesouro Nacional, parece que é eles lá, mas não, é isso aqui, ó. É bolso da gente aqui, ó, o Tesouro Nacional aqui, ó. É bolso meu, seu, do Sérgio. Exato. Só mais ou menos pra você entender. Tesouro Nacional. Exatamente. É ferro da gente. É mais ou menos isso, não é? Mais ou menos, não, é exatamente isso, é mão no bolso da gente, né? Bonito isso, Tesouro Nacional. Então, Datena, para o governo fechar as contas, ele contava com essa arrecadação. Com a greve nos caminhoneiros, com essa pressão toda por causa do desabastecimento e tudo, o governo teve que fazer concessões e baixar uma parte do que ele cobra de impostos. E aí exigiu da Petrobras também entrar com a parte dela, com a, vamos dizer assim, entre aspas, a cota de sacrifício da empresa, para também ficar pelo menos 60 dias com os preços congelados, sem dar esses aumentos vinculados ao aumento do dólar ou ao aumento do petróleo no mercado internacional, né?